Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro, A Lei da Espada. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar alguns ensinamentos que tratam sobre o gerenciamento do medo. O livro, no primeiro momento, parece ser de técnicas de espada, né? Porque na capa está eu aqui, segurando uma katana. Como muitos me perguntaram se é um livro de técnicas de luta, técnicas e artes marciais. De certa maneira sim, mas não a técnica no sentido físico, né? Daquele que a maioria das pessoas conhece das escolas de artes marciais e academias, onde se aprende técnicas de defesa pessoal, como socar, chutar, rolar, manusear armas tradicionais. Não, o livro não trata de técnicas específicas de combate, mas sim de estratégias que vieram das artes marciais no sentido de nos ajudar a gerenciar a vida cotidiana, a encarar a vida de uma forma mais assertiva, combativa, ética, mas acima de tudo a gerenciar os próprios medos. Então o livro ele fala sobre isso, sobre como gerenciar os próprios medos. É claro que uma vez aprendendo isso, a gente desenvolve aquilo que chamamos de verdadeira coragem, né? A coragem, ao contrário do que muita gente imagina, não é a ausência do medo. Porque uma pessoa que diz não sentir medo, muito provavelmente ela não conhece em profundidade o cenário ao qual está. O olhar dela é muito superficial. Mas coragem é justamente a capacidade de gerenciar o medo. É controlar o medo e às vezes até vencê-lo, mas sabendo que ele existe. E é muito importante que estejamos atentos o tempo todo para travar contato com esses medos, a começar a identificar, claro, o ponto inicial dele, por que ele acontece, por que ele me envolve, e uma vez me envolvendo, por que me aniquila, né? Por que me entristece, por que me apequena, por que me impede de fazer o que é preciso, ou não permite que eu siga adiante num propósito de vida ao qual eu escolhi eleger. Então, assim, A Lei da Espada, ela é um livro de gerenciamento emocional. Fala sobre a experiência que eu tive nas artes marciais nos últimos 30 anos e, em paralelo, de que maneira a influência do Zen, o Zen budismo está muito presente nas artes marciais contemporâneas do Japão, começa a ganhar mais força depois da Segunda Guerra Mundial com o surgimento do conceito Do, daí vem o Budô, que é o caminho do guerreiro filosófico, o caminho do guerreiro pacífico, onde a letalidade das artes marciais antigas, chamadas de Bujutsu, que significa arte marcial em japonês, ou Koryu, velhas escolas, se converteram em um caminho de autoconhecimento através da via marcial. Aí nasce o conceito Budô. Nasce até inclusive esportes, né, de artes marciais, técnicas mais desportivas e menos guerreiras, menos combativas no sentido ancestral da palavra. O judô, por exemplo, nasce com essa ideia. O aristocrata Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, ele fez uma adaptação do jiu-jitsu clássico japonês, tirou aquela letalidade das artes de guerra e transformou a arte em um caminho desportivo. Muita gente conhece o judô como um caminho suave. Ele vai criar o dogi, né, o kimono branco, como um símbolo de paz, vai criar as faixas coloridas para definir uma hierarquia dentro de um programa de treinamento que valoriza o esforço, o sacrifício de cada praticante, um conjunto de regras, onde o judô se torna uma prática desportiva e hoje é um esporte nacional na Índia, ou desculpe, no Japão e em todo o mundo, né? Então, assim, as artes marciais, o pensamento zen budista estão muito conectados, né? Mas as artes marciais um pouco mais recentes, as artes marciais contemporâneas. Então, a minha experiência dentro da prática das artes marciais, dentro do estudo budista, me ajudou a desenvolver esse livro, onde eu praticamente falo sobre os diálogos que tive com muitos mestres, tanto de artes marciais quanto monges também. Inclusive, a minha ex-professora budista, a Monja Coen, faz aqui o prefácio do livro, e de uma forma muito feliz ela apresenta, né, o pensamento samurai, inclusive cita um dos samurais mais importantes do Japão antigo, Miyamoto Musashi, que foi considerado um espadachim invencível. Ele tinha a prática do zazen, a prática da meditação, como uma das principais ferramentas para que ele pudesse dominar a arte da espada. Inclusive, o seu principal mestre era um monge budista. O livro também é apresentado por um professor, amigo, querido, André de Rose, um professor de yoga que também já estudou artes marciais no passado. E aqui eu vou compartilhar então alguns ensinamentos preciosos sobre a tradição samurai e o que essa tradição nos traz de tão valiosa.
Então tem umas partes aqui do livro que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acho bastante pertinente ao atual cenário, né? Atual momento. Tem uma frase que eu falo assim, né? A espada permanece segura e afiada na bainha, mas não foi para esse fim que ela foi feita. Então o que significa isso, né, gente? A espada permanece segura e afiada na bainha, mas não foi para este fim que ela foi feita. Obviamente a espada foi feita para perfurar e cortar. Ela é uma arma de guerra, uma arma de batalha, mas antes disso é também uma arma de proteção. A espada aqui, no livro, é uma metáfora ao coração humano, né, as necessidades do coração humano. Então, o tempo todo, quando eu falo da espada, eu estou falando do coração humano, né, daquilo que implica simbolicamente o coração humano, que envolve a morada espiritual, nosso corpo emocional, as nossas sensações mais sublimes, a nossa conexão com o sagrado, enfim, tudo aquilo que a gente considera mais valioso, mais profundo, a gente guarda no coração. Quando alguém nos importa, a gente importa porque guarda no coração, né? Está dentro da gente. Então a espada representa isso. Quando eu falo a espada permanece segura e afiada na bainha, é claro que dentro de uma zona de conforto, todos nós estamos supostamente mais seguros. Inclusive nós lutamos muito para conquistarmos essas zonas de conforto que nos envolvem, né? Que nos protegem. E a gente acaba, de certa forma, nos apaixonando por essas zonas de conforto. E quando isso acontece, a nossa guarda cai. A gente produz a zona de conforto. Para tê-la, a gente luta muito, se sacrifica muito, né? Então, assim, depois que você a conquista, a própria zona de conforto produz uma certa comodidade, onde contribui, infelizmente, para que a nossa guarda caia. O que significa a guarda cair? Significa permitir que o corpo ilusório envolva o discernimento e contamine a verdade. Contamine a nossa capacidade de perceber as coisas tais como elas são. Quando eu estou num campo de batalha, quando eu estou na luta, todos os meus instintos estão aflorados, porque o contrário disso significa morte. Se eu não estiver atento no que está acontecendo no território inimigo, o inimigo facilmente consegue me destruir, me derrotar. Então eu preciso estar conectado, eu preciso estar inteiro ali, presente. Ali não tem espaço para pensar no que vai ser amanhã e no que foi ontem. A minha mente não fica flutuando na linha do tempo, ela precisa estar conectada com o presente para que eu tenha a mínima chance de manter a minha integridade, para que eu possa sobreviver. E isso no dia a dia é a batalha cotidiana, é o trabalho, são os estudos, é a maneira como eu encaro o atual cenário ao qual estou vivendo, todo mundo vivendo agora o confinamento e tudo é muito incerto, ninguém sabe de nada sobre o que está acontecendo, não há nenhuma evidência científica sobre o comportamento indefinitivo do coronavírus, não é verdade? Então, há muita divergência dentro do meio acadêmico, dentro do meio científico, né? Então, é claro que está num processo, cientistas do mundo inteiro estão debruçados em encontrar soluções, em encontrar a vacina, e isso está mexendo com os nossos conteúdos. E se é difícil lá, para aqueles que são os especialistas no assunto, imagine para a gente aqui dentro. Eu não sei se amanhã, ao reabrir o mercado, eu terei o meu emprego, eu não sei se terei algum tipo de problema mais à frente que eu não estou conseguindo ver agora. São tantas as incertezas, tantos os medos, né, que acaba mexendo muito mesmo com os nossos conteúdos. Então, quando a gente produz essa zona de conforto, o ideal é estar nela, usufruir dela, mas manter a espada afiada. Lembre-se que ela não foi feita para ficar na bainha guardada, ela foi feita para perfurar e cortar. Assim é a condição humana. Nós não fomos feitos para ficarmos parados, inertes. A inércia, a imobilidade, aquela ausência, né, da ação efetiva no dia a dia, no sentido de levar você a um objetivo, a um ideal ao qual você elegeu, nos adoece, nos enfraquece, nos apequena e faz com que todas as agruras, né, todas as vicissitudes, todas as mágoas, tudo aquilo que não é adequado comece a envolver a nossa mente, a nossa alma e contamine o nosso corpo mais sutil, que para muitos envolve o corpo espiritual.
Então, um dos segredos para manter uma relativa harmonia diante da adversidade é manter corpo e mente em movimento. O movimento no sentido de estar prevendo cenários, estar sendo de certa forma um pouquinho pessimista, mas não tão otimista, porque o otimismo cego, né, produz a derrota. O otimismo cego não faz com que você perceba as pedras no caminho, as armadilhas no caminho, né? Agora, um pessimismo comedido, né, um pessimismo equilibrado, faz com que você dê um passo de cada vez com muita segurança, um passo curto, mais firme, estável, percebendo o cenário ao qual você adentra. Então, cada passo é mais adequado, um olhar é mais assertivo, uma ação é mais efetiva quando mantemos a espada afiada, guardada na bainha, mas com a mão pronta para poder sacar a espada e cortar o inimigo, né? O oposto disso pode nos levar fatalmente à derrota. Então, o coração humano, ele precisa desse movimento, ele precisa dessa ação efetiva, ele precisa desse contato com aquilo que mexe com os nossos conteúdos. É necessário conflito para que possamos evoluir. A ausência do conflito produz estagnação, que por sua vez doença e morte, né? Então, é um momento difícil? Sim. É um momento onde há inúmeras incertezas? Sim. Mas que momento da vida não é difícil? Que momento cotidiano não produz inúmeras certezas? Então tome cuidado. Mantenha os olhos bem abertos, né, os sentidos apurados diante do campo de batalha que é a vida cotidiana, tá? Essa frase ela fala um pouquinho sobre isso. Aí eu falo sobre o coração humano, né? Tem um termo que eu uso aqui, Tou-Shin. Tou é um termo japonês para espada, Shin, coração, aqui é o coração emocional, né? É importante o equilíbrio entre a razão, entre o pragmatismo, entre o que é racional, com aquilo que é emotivo, com aquilo que é subjetivo, com aquilo que é espiritual, né? Então é muito importante harmonizarmos mente e coração. Esse capítulo ele vai falar um pouco sobre isso, tá? Aí a gente avança. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que amarra um pouquinho esse raciocínio, né? Essa frase eu gosto bastante, né? Somente a constância da prática define a qualidade dos resultados. Vem também de uma outra máxima, né? Somente a constância da prática define a qualidade de um mestre. Então, para um artista marcial, para alguém que vive pelo caminho da espada, aqui pelo caminho do coração, nós não lidamos muito com a palavra sorte, né? Sorte para a gente não tem muito sentido. A gente entende, a gente tem uma conexão um pouco mais profunda com a palavra esforço, com a palavra sacrifício, né? Sorte é uma outra coisa que não nos cabe aqui interpretar, porque senão a gente volta lá para a ideia da zona de conforto e a gente acaba esperando que alguma coisa milagrosa aconteça para que o diferente se faça presente, né? A gente não acredita muito nisso, né? Um guerreiro, ele vive pela crença de sua espada, do seu coração. Então, se você se esforça, se você se sacrifica em direção àquilo que precisa ou deseja, certamente será uma questão de tempo chegar a esse objetivo. Mas não há resultado adequado, não há resultado desejado se não houver esforço, sacrifício, constância, comprometimento nesse sentido. Então vocês têm que saber o que é prioritário naquilo que escolheu como um objetivo de vida. Não existe nesse primeiro momento prioridades, é sempre no singular, é prioridade, você elege uma e vai. Depois que você conquista aquele objetivo, então você elege uma nova prioridade. Essa é uma das chaves para poder chegar com mais eficiência àquilo que se deseja atingir. E nesse caminho, claro, você tem que ter excelência no que se propôs a fazer, tem que ter um esforço constante nesse sentido. As eventuais adversidades que surgem devem funcionar como uma mola propulsora para que você continue em frente, desafiando, né, o seu espírito guerreiro e ver do que você é feito. Então não desistir, obviamente, na primeira adversidade é também um atributo guerreiro. Você tem um problema, como diz um ditado zen, né? Se um problema pode ser resolvido, resolva. Se um problema não pode ser resolvido, resolvido está. Então a gente passa por ele, né? E seguimos adiante. O esforço, a constância,
ela não somente permite que a gente conquiste um objetivo, mas mantém a nossa mente focada, a nossa mente conectada com um movimento linear, onde justificativas para sair, né, dessa linha, desse caminho, vão aparecer obviamente, mas essas justificativas não vão nos derrotar, não vão nos envolver no sentido de nos afastar daquilo que nos propomos como um caminho essencial a seguir. As pedras no caminho fazem parte, então a gente tem que cobrir os nossos pés com calçada adequada para que possamos caminhar sobre as pedras sem se incomodar com elas. Então é muito importante isso, né? Você se propor a batalha que está presente no dia a dia e entender que os conflitos são naturais e até bem-vindos, porque são esses conflitos que afiam a sua espada, que tornam você um ser humano melhor. Observe a sua história de vida, né? Onde você consegue encontrar os momentos, né, na sua história onde ocorreram os grandes processos de transformação, onde você teve grandes acertos ou grandes conquistas, no sentido de perceber-se como um ser humano melhor que aquele que você era antes. É sempre depois de uma perda, é sempre depois de uma batalha, é sempre depois de um conflito ou confronto. Então toda vez que você se coloca nesse campo de batalha, com toda a sua energia, com todo o seu vigor, o resultado disso lá na frente sempre é um aprendizado maravilhoso, no sentido de ter transformado você em um ser humano muito melhor do que aquele que estava antes do início do conflito. Você sempre sai de um conflito melhor. Dificilmente você sai de um conflito pior. Desde que, claro, você esteja nesse conflito motivado por um caminho, por um ideal ao qual você elegeu. Agora, se são conflitos cotidianos que surgem por um acaso do cotidiano, aí provavelmente, na maioria das vezes, o resultado disso não vai te trazer nenhum ensinamento, porque você entrou nele meio que de gaiato, como a gente brinca, né? E se entrou meio sem saber porquê, vai sair dele também sem saber porquê. Então, é importante a gente escolher as batalhas que queremos travar. É importante a gente escolher as guerras que queremos lutar. Porque o que define o verdadeiro guerreiro, obviamente, não são as guerras que ele vence, mas sim as batalhas que ele trava. E batalhas travamos todos os dias. E aceite elas como um fenômeno natural da vida, até como uma dádiva, no sentido de transformar você em um ser humano melhor. Esse é um pensamento de alguém que vive pela espada, vive pelo coração guerreiro. Então a gente não foge de uma luta, a gente gosta de lutar, mas uma luta que seja justa, uma luta que seja ética, uma luta que seja adequada, em defesa dos valores que nos movem, né? Então, esse ditado significa isso, né? Se comprometa, se esforce, porque o resultado sempre vai ser benéfico. Se no seu caminho de vida, se em suas escolhas não tiver um comprometimento nesse sentido, esforço, constância, sacrifício, desculpe dizer, mas os resultados nunca serão adequados. Você sempre sofrerá derrotas. E o pior, que uma vez sofrendo essas derrotas, você não reconhecerá que o responsável por elas foi única e exclusivamente você. Você acaba depositando a responsabilidade em terceiros. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é de um fenômeno natural, a culpa é do meu vizinho, mas a culpa nunca é minha. Mas nesse pensamento, a responsabilidade sempre é sua. Eu não gosto muito da palavra culpa, né? Acho que a palavra responsabilidade cabe melhor aqui. Então seja responsável por seus pensamentos, palavras e ações e com isso, claro, com o resultado de tudo isso, né? Então se esforce, somente a constância da prática define a qualidade dos resultados, tá bem? Bom, eu volto a conversar com vocês mais à frente, não quero ocupar ainda mais o tempo de vocês, mas obrigado pela companhia, a gente segue se falando. Grande abraço!